a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 43 até o 51. E destacamos o versículo 43, que diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. O tema de hoje é Deus nos chamou para crer e trabalhar. Deus organizou a sua igreja no Antigo Testamento, assim também no Novo Testamento. E nos dois momentos a fé era a mesma coisa, somente que no Antigo Testamento eles acreditavam no Messias que haveria de vir. E no Novo Testamento já eles acreditavam no Messias que já veio e fez a obra da salvação. No Antigo Testamento, Deus organizou a sua igreja e colocou sacerdotes para serem aqueles que conduzissem os sacrifícios e também o culto. Mas também Deus colocou profetas para que eles anunciassem a mensagem do Senhor. No Novo Testamento, Deus, através do Deus Filho, no caso Jesus, organizou a igreja e preparou os discípulos, 12 discípulos, e depois um saiu e veio outro, e mais tarde o apóstolo Paulo também, que é o 13º, e organizou a igreja que eles fossem os pastores, os apóstolos. Depois dos apóstolos, ou já junto com eles depois, surgiram os pastores. E assim Deus foi organizando a sua igreja em dois momentos especiais, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento até os nossos dias e até o último dia que esta terra vai ter. Mas primeiro sempre Deus se preocupou em ensinar a palavra de Deus, os ensinamentos da Santa Lei, aquilo que sempre era parte do ensino. E o Espírito Santo ajudava nesta parte muitas coisas. Depois, Jesus, ao pagar o nosso pecado na cruz, também foi notificado todo mundo de que esta era a obra que faltava ainda acontecer. A salvação de todos os pecados, o pagamento desses pecados na cruz do Calvário. E assim, Jesus trabalhou esse tempo como um grande profeta, o sumo sacerdote que Deus tinha escolhido e também, como se diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus é o Rei, aquele que governa a sua igreja e toda a criação. Mas Deus, para preparar as coisas, sempre chamou alguém para fazer as suas funções. No Antigo Testamento, ele chamou sacerdotes, profetas. No Novo Testamento também. Discípulos, que depois foram os apóstolos e também pastores. E dentre esses discípulos aparece aqui em nosso texto o tal de Filipe. E Filipe vai chamar Natanael para que ele também venha ouvir a palavra de Cristo. E Natanael, ele também é chamado por Jesus de verdadeiro israelita. Veja que exemplo bom ele tem para apresentar como um grande apóstolo. Mas também nós, ao olharmos que tem verdadeiros israelitas, bons apóstolos, bons pastores, bons sacerdotes e bons profetas e assim por diante, nós infelizmente também vemos que existiram maus sacerdotes, maus discípulos de Cristo, maus pastores e assim por diante. Isso é lamentável quando acontece isso na igreja, porque isso faz com que a igreja regrida. Nada melhor do que sempre aqueles que ocupam o chamado de Deus façam coisas excelentes, coisas boas. E dentre estas coisas boas também é pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos
e ter uma vida regrada, uma vida com atitudes boas também. Uma das piores coisas que um pastor, um profeta, um sacerdote pode fazer é falar uma coisa e na vida ser diferente. Isso não é concebível no chamado de Deus que possa acontecer. O Espírito Santo está nos ajudando, isso nós sabemos, e claro que nós, por sermos também pecadores e de forma geral não só pastores como cristãos, nós cometemos erros. Mas o Espírito Santo não nos abandona e vai nos ensinando a cada dia que passa a sua palavra para que nós possamos também ensinar. Assim como Deus nos chama, Ele também nos coloca para trabalhar. Deus não nos chama somente para nós pensarmos de forma egoísta, somente em nós mesmos e o resto que se exploda. Não, Deus nos chama para ensinar outras pessoas a fé verdadeira e a salvação através de Cristo. Crer em Jesus Cristo é também assumir o trabalho da missão, é também falar para Deus: Senhor, me ajuda a ser um bom instrumento da Tua palavra. E nós somos chamados por Deus para trabalhar, e o trabalho é anunciar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos muito pelo chamado à fé e também o chamado ao ministério, o chamado para sermos teus servos aqui na terra. Venha também nos ajudar a sermos bons instrumentos da tua palavra. Nós também queremos trabalhar, mas muitas vezes nós não sabemos muito bem o que fazer. Por isso, ensina-nos, envia o teu Espírito Santo sobre nós e, além de nos perdoar através de Cristo, também nos dá um bom motivo e um bom encaminhar para a evangelização. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.